Pessoal, tá aparecendo para vocês? Tá? Legal. Então, se quiserem fazer a captura de tela para o circuito dessa semana físico aí para vocês, bacana, tá? Já pode fazer aí para deixar disponível para todos, tá? Só uma explicaçãozinha bem rápida aqui para vocês. Então, iniciamos com a corridinha no lugar, tá? O famoso skipping. Lembrando que tem que ser membros alternados. O que seriam membros alternados? Meus membros inferiores são minhas pernas, eles têm que ficar contrário aos meus membros superiores, são meus braços. Então, se minha perna direita está elevada, meu braço esquerdo está elevado, tá? E assim sucessivamente. Conta 10 de cada lado, ok? Vai para o agachamento. Se você achar que não é necessário um intervalinho de 30 segundos entre eles, que você está bem fisicamente, pode ir sem os 30 segundos, tá? Se cansou fazendo o skipping, né, que é essa corridinha aqui no lugar, aí você descansa seus 30 segundos que você tem de direito, tá bom? Depois disso vai para o agachamento, tá? 10 agachamentos também. A única questão é que mantenha-se a sola, né? As solas dos pés grudadas no chão, tá? E agacham até onde vocês conseguirem e retornem. 10 também. Se não cansou, pode ir para flexão de braço. Se cansou, aguarda 30 segundinhos. Cada flechinha você tem direito a 30 segundos. Flexão de braço, deixei aqui com apoio de joelho, porque uma vez se você deixa o corpo todo esticado e apoia no pé, a intensidade é maior. Se você perceber, principalmente os meninos que estão bem, que dá para fazer apoiando os pés, ótimo. Se perceber que não dá, utilize o joelho, tá? Que isso vai diminuir muito a sobrecarga e tenta executar as 10 flexões de braço. Certo? Descansa os 30 segundinhos e vai para a prancha. Essa prancha que acabamos de fazer, que chamamos de shoulder pass, porque você tem o toque nos ombros alternadamente. Tá bom? Toque os 10 vezes cada ombro e vai para a prancha isométrica. Isométrica quer dizer paradinha. Lembra? Bumbum, coluna e pescoço tem que estar bem retinho. Onde que vocês costumam errar? Quando o bumbum fica muito para cima ou quando ele fica muito para baixo, certo? Se ficar muito para cima, não ativa o abdômen. Se ficar muito para baixo, você tem uma super compensação de lombar e que pode machucar muito a lombar e também não é interessante que se machuque nada. Exercício é para estímulo e para benefício, tá? Então faz a prancha bem retinha, 10 segundos, descansa 30, aí vamos pro afundo, começando na posição de antero-posterior, uma perna atrás e outra à frente, e daqui você faz o salto e aterriza com os dois pés. 5 vezes com a perna esquerda para trás, 5 vezes com a perna direita para trás, terminou um circuito, descansa seus 5 minutinhos e você tem mais uma a cumprir, certo? O que eu estou trazendo de novo para vocês? Terminou, essa é a escala de percepção de esforço, captura aí. Então, terminou a série, né? Terminou as duas séries aqui projetadas, descansou 5 minutos, vem aqui na escala e me dá uma nota. O que seria me dar uma nota? Nossa, professor, foi muito forte, 7. Vai lá no chat e escreve 7, professor. Que aí eu sei como que o seu corpo entendeu esse estímulo que eu propiciei para ele. Tá? E assim eu posso adequar melhor essas atividades físicas para que vocês tenham um benefício ainda mais corpóreo, porque eu estou jogando, eu não estou vendo, não estou visualizando vocês durante a semana, não sei se está sendo bom, se está sendo fraco, se está sendo ótimo, se não está sendo, enfim. Eu preciso pelo menos de uma diretriz, de um norte, de uma bússola, para que eu possa ir atrás e planejar algo bem bacana para vocês. Tá bom? Capturaram a tela desse daí? Então tá bom, então se ninguém respondeu, vou crer que sim. Vamos lá. Terminamos aqui da outra vez na questão dos motos neurônios, né? Onde eu expliquei a sua inserção motora, justifiquei a questão da paraplegia, né? E de toda ativação que passa pela medula espinhal, tudo bonitinho.
Certo? Passando de imagem. Vamos lá? Em neurociência, uma rede neural biológica é uma série de neurônios interconectados, ou seja, eles conversam entre si. Então, aqui fica uma imagem muito clara dessa conversa constante e incessante entre eles, né? E, obviamente, muito bem configurado aqui por essas luzinhas que seriam as mensagens nervosas indo e vindo para diferentes neurônios. Em meio pelo qual os neurônios interagem com os seus vizinhos, normalmente consistem de vários terminais axônicos conectados via sinapses e via sinapses adendridos de outros neurônios. Se a somatória dos sinais de entrada ultrapassa um certo nível crítico, o neurônio gera um potencial de ação, PA. O que é o potencial de ação? A mensagem, certo? Que é propagado ao longo do seu axônio, sendo transmitido via neurotransmissores químicos ou como um sinal elétrico a outros neurônios. Meu senhor pai, o que você falou com tudo isso, professor? Coisa complicada, tá louco? Vamos sintetizar essa brincadeira. Passei essa mesma imagem para vocês lá em sala de aula, né? Essa conversa de um neurônio com outro. O neurônio que passa a mensagem é um neurônio pré-sináptico, porque ele vai passar a mensagem. O neurônio que recebe a mensagem é o neurônio pós. Opa, aqui eu pus prós. Pós-sináptico, que é o neurônio que está recebendo a mensagem. Ok? Até aí nenhuma novidade. Lembra, o neurônio ele recebe a mensagem pelo dendrito, certo? Da terminação nervosa de outro neurônio, vai percorrer todo o corpo celular, todo o corpo neural, e até os seus axônios e passar para um próximo neurônio ou para um próximo órgão, para um próximo tecido via terminações nervosas. Certo? Tá? E como isso acontece, justificando aqui a questão neural de transmissão de informação, as terminações nervosas do neurônio se conectando aos dendritos do neurônio pós-sináptico. Lembra, eles não se ligam, eles não têm uma ligação física, eles se aproximam, certo? Não existe conexão por contato, tá? Por que eles não se conectam por contato, professor? Porque aí as terminações nervosas dos neurônios ficam livres para se conectar com outros neurônios. Eles se movimentam e vão se conectando com diferentes neurônios para diferentes áreas cerebrais, o que nos dá esse poder de raciocínio, certo? Esse poder de pensar, essa agilidade de pensar. Tá? Então, eles vão se comunicando com diferentes neurônios em diferentes áreas cerebrais, justamente para ter esse poder de comunicação, que a rede fique expandida. Lembra, o neurônio ele pode se conectar com outros 3 a 10 mil neurônios. Então, tem toda essa gama para ele estar compartilhando as informações. Para onde que eu tenho que jogar essa informação? É para lá, para onde que eu tenho que jogar essa? É para o pré-motor, para onde eu tenho que jogar essa? Para o occipital, para onde eu tenho que jogar essa? E ele vai ali se movimentando e vai se conectando a diferentes neurônios, diferentes regiões, levando as informações que têm que ser levadas. Tá bom? Então, por isso não existe essa conexão física. Então, ele se aproxima, tá? Cria uma sinapse, que a sinapse é essa troca de informações, então ele cria esse movimento para que haja a sinapse, ok? E na sinapse, vamos lá, de uma forma bem ampliada, o que tem na terminação nervosa de um neurônio. O que nós vamos ter na terminação nervosa de um neurônio? A gente vai ter as vesículas sinápticas, que são essas bolinhas, e nessas vesículas sinápticas é onde estão os neurotransmissores, que o núcleo fabrica, certo? E deixa lá nas terminações nervosas. Então, diferentes neurotransmissores vão me dar diferentes potenciais de ação
né? E diferentes potenciais de ação são diferentes informações, tá bom? Então, dentro das vesículas sinápticas existem os neurotransmissores. Ó, pessoal, qualquer dúvida que está surgindo na minha fala, tá? Que vocês não entenderem, me interrompam. E aí eu peço que seja via microfone, porque eu só fico com um quadradinho aqui em cima do slide, muitas vezes sem enxergar o que está acontecendo na questão do chat. Então, habilitem o microfone e me perguntem, fiquem à vontade para me interromper a hora que quiserem, ok? Na hora que acharem necessário, a gente volta e explica, não tem por explico de uma outra forma, até fazer vocês entenderem esse processo, tá bom? Então, os neurotransmissores estão dentro das vesículas sinápticas, eles jogam os neurotransmissores para a fenda sináptica. O que é a fenda sináptica? Esse espaço entre uma terminação nervosa de um neurônio pré-sináptico para o dendrito do neurônio pós-sináptico, ok? Então, os neurotransmissores são jogados para a fenda sináptica, são reconhecidos pelos receptores dos dendritos e essa informação passa para o próximo neurônio. Certo? Então, que interessante nessa questão. Nas terminações nervosas, encontramos as vesículas sinápticas. Dentro das vesículas sinápticas, nós temos os neurotransmissores que vão se comunicar com outro neurônio, então eles são jogados na fenda sináptica, que é o espaço entre a terminação nervosa e o dendrito, e os dendritos do neurônio pós-sinápticos recebem essa informação e conduzem ela para onde tem que conduzir. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Ah, obrigado. Então vamos lá. Aqui uma imagem mais 3D, né? Vamos dizer assim, para que vocês tenham realmente um entendimento da situação. Então, terminação nervosa de um neurônio, dendrito do outro, os receptores estão aqui, as vesículas sinápticas estão nas terminações nervosas, os neurotransmissores são jogados para a fina sináptica, são absorvidos e decodificados pelo dendrito do outro neurônio, e assim a mensagem propaga. Ou seja, quando eu falo propaga, ela passa, ela segue. Tá bom? E, obviamente, uma vez que esses neurotransmissores são jogados aqui absorvidos, o neurônio já sabe qual tipo de neurotransmissor que foi jogado na fenda sináptica, que foi, entre aspas, perdido por ele. Aí o núcleo já vai lá, produz mais dele e manda para a terminação nervosa, e assim ele fica totalmente apto para a próxima mensagem nervosa. Então é uma brincadeirinha ali de eu jogo informação, perdi o neurotransmissor, o núcleo já produz, já manda lá de novo, e assim vai indo. E assim vai indo, não vai parando. E até quando, professor? Até quando esse neurônio morrer, até quando você tiver, infelizmente, não desejo para ninguém você falecer, obviamente, mas é uma coisa natural, todo mundo faz isso, porque nosso processo evolutivo é assim, a gente não passa, a gente não perpetua a nossa questão celular, a gente passa o conhecimento para a próxima geração e, e vai ao lado do Papai do Céu, certo? Então, essa brincadeira neural, tá? Nessa contrapartida, o que eu quero trazer para vocês agora são as diferentes áreas cerebrais e o que cada área cerebral ou que cada lado, né, hemisfério direito e esquerdo, é capaz de fazer, é responsável em fazer. Lembrando que existe uma conexão entre lado esquerdo e direito, que é o corpo caloso, tá? Que é onde funciona a maior parte neural e é onde está localizado mais próximo do nosso córtex central, que é aqui onde a gente retém a maior informação, onde os neurônios de maior capacidade estão ali, porque guarda as informações, transforma em conhecimento e a gente não esquece. Nossa, professor, como assim? Você aprendeu a falar e você fala automaticamente. Você aprendeu a andar
E você simplesmente acorda, põe o pé no chão e anda. E assim, várias outras coisas. Então, essa parte do córtex central que detém o armazenamento de informações, o armazenamento de conhecimento, que deixa essas coisas nossas no automático, fica bem nessa região central, muito perto do corpo caloso. Tá? Por quê? Porque ele entende tudo que acontece de um lado, tudo que acontece do outro, e quando isso é de extrema importância, fica dentro e fica para ele, tá? Então isso é natural, ok? E olha que bacana, nosso lado esquerdo. Nosso lado esquerdo é responsável pelo raciocínio, pela linguagem falada, pela linguagem escrita, pela habilidade científica, habilidade numérica e o controle da mão direita. Então, nosso lado esquerdo controla nosso lado direito corpóreo, tá? Certo? Então, a gente trabalha nessa questão de membros, a gente trabalha com o cérebro cruzado. O lado direito é o lado da intuição, imaginação, sentido artístico, sentido musical, percepção tridimensional e controle da mão esquerda, ou seja, controle do lado esquerdo do corpo. Então, depende se você tiver algum mal, alguma batida, algum colapso, algum choque, algum acidente que você pegue uma diferente área do seu cérebro, é onde você pode ter um problema nessas diferentes ações. E o corpo caloso, que é o bacana, é assim, por mais que eu consiga raciocinar, eu também tenho a intuição. Porra, eu raciocinei, mas será que se eu falar isso vai dar certo? Não vai dar certo? Ou seja, um lado é o raciocínio, o outro lado é a intuição. Eu estou ativando os dois da mesma forma e os meus dois lados cerebrais estão se comunicando através do corpo caloso para eu tomar a melhor decisão possível. Tá, gente? Isso acontece demais, demais, tá? E só para justificar as partes cerebrais, né? Então nós temos a região que a gente chama de lobos cerebrais, nós temos o lobo frontal, temos o lobo temporal, temos o lobo parietal, temos o occipital e temos a ínsula, que é bem ali no centro do cérebro. Então, isso aqui fica para vocês entenderem quando alguém perguntar, alguém falar, alguém justificar, e teve alguma coisa lá no lobo frontal, não, pegou mais a região. Quem for aí para a área da saúde, educação física, nutrição, enfermagem, medicina, que mais? Fisioterapia, enfim, isso muito se fala para você saber a região cerebral. Ah, não sei, eu estou sentindo uma dor meio aqui no meio. Não, mas se você é da área da saúde, não é meio aqui no meio. Então, assim, houve uma questão no lobo frontal, no lobo parietal, então é onde você consegue identificar as regiões cerebrais e se comunicar com outros profissionais da tua área, tá? Mas isso fica a critério, obviamente, mais de curiosidade do que de conhecimento. Certo? Pessoal, eu vou parar por aqui, porque já são 8h44. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida com relação a isso tudo, ou se eu conseguir ser bem claro. Hein? Então, se ninguém respondeu, acho que eu consegui ser bem. Deu umas travadas, não deu para ouvir.